Boa tarde, alunos das turmas 1 e 2 de Economia Política 1. Hoje eu vou gravar, hoje é dia 23 de novembro de 2021, eu vou gravar uma aula assíncrona, que ainda não tinha feito nesse período. Lembrando que eu já atingi, o limite, pelo menos o limite mínimo, de aulas síncronas. Então, eu vou utilizar, o dia de hoje, dia 23 de novembro, para gravar uma aula síncrona e que tem como tema capital constante e capital variável, que é digamos assim, o penúltimo assunto da segunda unidade. Então, nós vamos discutir esses dois conceitos. Não é um tema muito complexo, acho que vocês vão entender tranquilamente, E, enfim, e aí depois, posteriormente, principalmente na aula de revisão para a prova, vocês podem tirar eventuais dúvidas, tanto os alunos da turma 1 como da turma 2, caso vocês tenham. Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui a minha tela. Vocês acompanhem aqui. Vocês possam acompanhar a discussão através do slide. Então, o tema de hoje é capital constante, capital variável. São dois conceitos que vocês não vão ter muita dificuldade para compreender. Bom, quando a gente fala em capital constante e capital variável, nós estamos nos referindo aos diferentes papéis que os elementos do processo produtivo desempenham na formação do valor da mercadoria produzida. Então, vejam, quando a gente está falando de capital constante e capital variável, primeiro que nós estamos analisando o processo de produção do ponto de vista do processo de valorização. Enquanto, do ponto de vista do processo de trabalho, os elementos do processo de produção podem ser classificados em meios de produção e força de trabalho, uma discussão que a gente já desenvolveu nas aulas anteriores. Do ponto de vista do processo de valorização, esses mesmos elementos podem ser classificados como capital constante ou capital variável. E essa classificação, esses dois conceitos, têm a ver com o fato de que os meios de produção e a força de trabalho, eles vão exercer papéis distintos na formação do valor das mercadorias produzidas. Então, vejam, se a gente for analisar mais detidamente, a gente vai observar que no ato de produção, cada trabalhador ele vai realizar uma dupla função. Primeiro, ele vai criar novos valores, que serão partes componentes do valor da mercadoria produzida, e, ao mesmo tempo, cada trabalhador vai conservar o valor dos meios de produção, ou seja, o valor que já existe, vai conservar e vai transferir esse valor, que vai ser parte componente da nova mercadoria produzida. Então, no processo de produção, no ato de produção, a atividade de cada trabalhador sempre ela vai ter um caráter dual, ela sempre vai ter um duplo aspecto, Então, cada trabalhador, ao mesmo tempo que ele conserva valores já existentes, ele também cria novos valores. Então, veja, quando eu estou falando que os trabalhadores criam valor e conservam valores já existentes, isso não quer dizer que numa determinada jornada o trabalhador executa uma dessas funções para posteriormente executar outra função. Por exemplo, primeiro ele conserva o valor numa parte da jornada e na parte seguinte ele vai criar novos valores, ou vice-versa. Em verdade, no ato de produção, cada trabalhador vai realizar essas duas funções simultaneamente. Ou seja, criação de novos valores durante o ato de produção e, ao mesmo tempo,
conservação de valores já existentes, mais especificamente, conservação dos valores dos meios de produção, máquina, equipamento, matérias-primas e matérias auxiliares. Tá? Então, como é possível, né, que o trabalhador, durante o ato de produção, possa conservar e criar novos valores simultaneamente? Isso só é possível dada a dupla natureza do trabalho, ou a dupla dimensão do trabalho. Nós sabemos que o Marx conseguiu demonstrar que o trabalho sob o capitalismo ele tem uma dupla dimensão. Por um lado, ele é trabalho concreto, e por outro lado, ele é trabalho abstrato. Então, vocês devem estar lembrados, né, que foi aquela discussão inicial sobre a mercadoria que nós fizemos no início da disciplina. Pois bem, o ato de conservação e de transferência dos valores dos meios de produção para a nova mercadoria produzida, isso é possível em função do caráter útil do trabalho, ou seja, do trabalho concreto. E o ato de criação de novos valores, que ocorre simultaneamente ao ato de conservação, né, dos valores de meio de produção, é possível devido, né, a o trabalho humano abstrato, né, que é um trabalho de qualidade igual, né, de qualidade geral, né, que é o trabalho indiferenciado, digamos assim, né. Então, o trabalhador ele pode conservar e criar novos valores simultaneamente, né, devido à dupla natureza do trabalho. Então, enquanto o trabalho concreto, o trabalho útil, ele conserva o valor dos meios de produção e os transfere, né, para a nova mercadoria produzida, na medida em que eles vão ser parte integrante da nova mercadoria produzida. E do ponto de vista do trabalho humano geral, do trabalho humano abstrato ou indiferenciado, né, somente por causa dessa dimensão é que é possível ao trabalhador criar, ao mesmo tempo, novos valores, né, durante o processo produtivo, durante o ato de produção. Então, vamos ver isso com mais detalhes, né? Vamos ver como isso é possível com maior nível de detalhamento, digamos assim. Então, vamos lá. Então, como eu argumentei, né, a conservação do valor do meio de produção só é possível por causa da forma concreta do trabalho que produz o novo bem. E quando se considera o trabalho abstrato, o trabalhador vai sempre criar novos valores, né, no processo produtivo. E aí, fica uma questão importante aqui, né? Por que é possível, né, ao trabalhador conservar esses novos valores, né, e transferi-los, desculpem, para as novas mercadorias que serão produzidas? Porque é o seguinte, eles conservam os valores porque esses valores já são valores pré-existentes, né? São valores que já existem, não foram criados durante o ato de produção. Então, por exemplo, lá na produção agrícola, só vou ilustrar com fatos concretos para facilitar o entendimento de vocês. Lá na produção agrícola, né, se utiliza tratores, máquinas colheitadeiras, entre outros, né, meios de trabalho. Pois bem, o valor desses bens de capital, desses equipamentos, já existem. E foram criados aonde? Né? Foram criados, né, nos setores responsáveis pela produção dos bens de capital, pelas empresas que são responsáveis pela produção de novos tratores, novas máquinas colheitadeiras. Então, quando esses tratores, máquinas colheitadeiras, né, vão ser utilizados na produção agrícola como meio de produção, né, para realizar a produção de soja, de feijão, etc., né, de trigo e por aí vai, o valor dessas coisas já está dado. Né? Então, cabe ao trabalhador, mediante a forma útil do trabalho, que é o trabalho concreto, né,
que no caso aqui específico é o trabalhador agrícola, né, o produtor agrícola, né, mediante essa forma específica do trabalho, né, viabilizar a conservação e a transferência do valor já existente dos tratores, das máquinas colheitadeiras, para a nova mercadoria que vai ser produzida, que são os bens agrícolas. Então, o valor dessas coisas vai ser conservado, né, porque ele não vai desaparecer, vai ser conservado. Né? Por que conservado? Porque ele vai se constituir, né, numa parte alíquota do valor das mercadorias que eles vão colaborar, auxiliar na produção, né, como o caso dos bens agrícolas. Então, por isso que é conservação. E conservação e, ao mesmo tempo, transferência, né? Já que eles vão ser parte componente do valor dessas novas mercadorias. Isso só é possível devido à forma útil do trabalho. Então, o trabalhador, mediante, né, uma atividade específica, a produção de bens agrícolas, vai viabilizar a conservação e transferência dos valores dos meios de produção. Tá? Dos meios de produção. Se a gente pegar outro exemplo aqui, por exemplo, a fábrica de sapatos, né, sapatos de couro, né, ou carteiras de couro, mochilas de couro. Então, o couro nós sabemos que é a matéria-prima. Então, o trabalhador, né, mediante uma espécie particular de trabalho, né, vai, mediante os meios de trabalho, realizar o processamento do couro, que é a matéria-prima. E é esse processamento da matéria-prima que vai permitir a produção de carteiras, mochilas de couro, entre outros produtos, sapatos de couro, entre outras coisas. Certo? Desculpem. Então, é devido a essa forma particular do trabalho, que é o trabalho concreto, trabalho útil, que vai ser possível, né, conservar o valor do couro, porque ele não vai desaparecer, e, ao mesmo tempo, fazer a transferência do valor desse couro, dessa matéria-prima, né, que vai ser parte componente do valor, né, ou da nova carteira, né, que acabou de ser produzida, ou da mochila de couro, ou do sapato de couro. Então, essa conservação e transferência do valor só pode ser feita se o trabalhador, né, executar essa tarefa, né, mediante uma modalidade específica de trabalho. Se ele trabalhar como, por exemplo, se ele executar as funções que são desempenhadas por um médico ou por um engenheiro, ele não vai poder, né, fazer a conservação e a transferência do valor do couro, que vai ser parte componente do valor da mochila de couro, por exemplo, da carteira de couro. Né? Somente trabalhando nessas empresas, né, que produzem esses bens que eu citei, né, mochila de couro, carteira de couro, sapatos de couro, é que ele pode fazer a conservação e transferência do valor dos meios de produção, que no caso aqui é o couro, para, né, que vão ser parte componente do valor dessas novas mercadorias produzidas. Então, se ele desempenha um outro tipo de trabalho, né, que não daquele trabalhador, né, que processa o couro e dando origem à mochila ou sapato de couro, então ele não pode fazer a conservação e a transferência dessa matéria-prima, do valor dessa matéria-prima específica. É por isso que o Marx diz que, devido ao caráter útil do trabalho, é que é possível, né, fazer a conservação e transferência dos novos valores. Mas, por outro lado, é em função da outra dimensão do trabalho, que é o trabalho abstrato, né, que é possível a esse trabalhador que produz esse sapato de couro, essa carteira de couro, criar novos valores durante o processo de produção. Né? Porque agora se trata-se de um valor que ainda não existe. Os valores já existentes dos meios de produção, ele só conservou e transferiu através da forma útil do trabalho, da forma concreta do trabalho. Mas para que esse trabalhador
possa criar novos valores, né? No momento em que ele está produzindo essas mercadorias, né? Específicas, ou qualquer outro tipo de mercadoria, aí o que tem que ser levado em consideração é o trabalho humano abstrato, porque é o trabalho humano abstrato que é a substância do valor. Então, para haver criação de valor, né, não é possível haver criação de valor mediante formas particulares de trabalho, que são os trabalhos concretos. Isso só é possível mediante, né, a aplicação do trabalho humano abstrato, que é o dispêndio de energia, né, requerido para a produção de diferentes valores de uso, de diferentes mercadorias. Então, ao mesmo tempo que esse produtor, né, de carteiras de couro, sapatos de couro, né, mediante a forma útil particular de seu trabalho, conserva e transfere o valor dos meios de produção, né, matérias-primas, matérias auxiliares e meios de trabalho, ao mesmo tempo, ele também está despendendo energia física e intelectual, né, para viabilizar a produção dessas mercadorias específicas. E é esse dispêndio de energia, né, que vai possibilitar a criação de novos valores durante o ato de produção. Tá? Durante o ato de produção. Então, no cômputo total, né, do valor de uma mercadoria, seja ela qual for, seja um bem agrícola, seja um sapato de couro, seja uma mochila de couro, ou seja, enfim, qualquer outro produto, né, que tem como matéria-prima principal o couro, é necessário o quê? Dispêndio de energia humana. E esse dispêndio de energia humana que vai viabilizar a criação de novos valores. Então, no valor total da mercadoria, você vai ter uma parte, né? Parte do valor dessa mercadoria corresponde a valores que já existiam antes da mercadoria ser produzida, que é o valor dos meios de produção. E a outra parte componente do valor dessas novas mercadorias produzidas constitui valores novos que não existiam antes de começar o ato de produção. Tá? E essa parte que corresponde a esse valor novo criado durante o ato de produção pode ser dividida em, né, esses valores novos pode ser dividido, né, em a parte que cabe, né, a parte referente ao pagamento de salários, tá? E a outra parte correspondente ao montante da mais-valia que foi criada durante o ato de produção. Então, no valor de toda e qualquer mercadoria, uma parte corresponde ao valor dos meios de produção e a outra parte corresponde ao valor novo criado durante esse ato de produção, sendo que desse valor novo criado, uma parte é referente ao pagamento dos salários e a outra parte é referente ao montante da mais-valia criada. A gente vai ver isso com mais detalhes. Tá? Então, vamos ver agora, tá? Vamos ver agora, com mais detalhes, qual é o papel que os meios de produção desempenham no processo de valorização, ou seja, no processo de formação do valor das mercadorias. Né? Como o valor dessas mercadorias... como nós sabemos que as mercadorias passam por um processo de formação do valor, então isso significa o quê? Que os elementos da produção, cada um vai desempenhar papel distinto na formação do valor das mesmas. Então agora a gente vai observar com maior nível de detalhamento qual é a participação dos meios de produção nesse processo. Então vamos lá. Bom, os fatores objetivos do processo de trabalho, que são os meios de produção, são os meios de produção: máquinas, equipamentos, tecnologia, instalações físicas, edificações, prédios, matérias-primas e matérias auxiliares. Né? Eles são responsáveis, né, digamos assim, eles não são responsáveis, melhor dizendo, né, pela criação de novos valores no processo de trabalho. A gente já viu isso, né? Que a única mercadoria capaz de criar novos valores é a força de trabalho. Tá?
é a força de trabalho. Então, o que é que acontece nessas circunstâncias? No caso dos meios de produção, né, como eles não têm capacidade de criar novos valores, vai haver apenas uma conservação e transferência do valor dos mesmos. Então, devido a essa propriedade, né, devido a essa incapacidade que eles têm de criar novos valores durante o ato de produção, Marx vai chamar a esses elementos, né, do processo de trabalho, que são os elementos objetivos da produção, né, máquinas, equipamento, matéria-prima, materiais auxiliares, como capital constante. Por que capital constante? Porque o valor deles se mantém inalterado durante o ato de produção. É um valor que já existe, né, pelas razões que eu apontei anteriormente, né? Como é um valor já existente, então no processo de formação do valor da mercadoria, o valor desses meios de produção vai ser apenas o quê? Conservado e transferido, né? Passando a ser uma parte componente do valor das mesmas. Por isso o nome capital constante, porque o valor mantém-se o quê? Inalterado. Não há nenhum acréscimo de valor dos meios de produção, né? Durante o processo de formação do valor das mercadorias. Daí o nome capital constante. Tá? Bom, só que o Marx observa que as matérias-primas e matérias auxiliares, né, desempenham um papel diferente quando comparadas com os meios de trabalho, né? No que diz respeito ao quê? A transferência do valor desses elementos objetivos da produção ao novo, a nova mercadoria produzida, ao novo produto criado, né? O que Marx aqui pensa em termos de diferenças, né, entre as matérias-primas e matérias auxiliares com os meios de trabalho. No caso das matérias-primas e matérias auxiliares, né, a cada processo de trabalho, esses elementos objetivos da produção, eles perdem sua forma corpórea, eles desaparecem. Então, por exemplo, quando vai se iniciar a produção de sapatos de couro, né, aí você tem início do processo de trabalho. E o processo de trabalho se encerra quando, né, as mochilas de couro, ou as carteiras de couro, ou os sapatos de couro estão produzidos. Só que quando termina o processo de trabalho, a matéria-prima simplesmente deixa de existir. Bem como também as matérias auxiliares, né? A cola que foi utilizada na produção, por exemplo, das mochilas, das carteiras, ou mesmo do sapato de couro, né, que se utiliza a cola também, a energia elétrica que foi consumida, entre outras matérias auxiliares. E o próprio couro também desaparece. Desaparece, mas assume uma nova forma. E qual é a nova forma? Ele está sobre uma nova forma. Qual é a nova forma? É a mochila que foi produzida, é o sapato que foi produzido, ou é a carteira de couro que foi produzida. Então, tanto as matérias-primas quanto as matérias auxiliares desaparecem completamente a cada ciclo produtivo, né? Então, no fim de cada processo de trabalho, matérias-primas e matérias auxiliares desaparecem completamente, sem deixar nenhum vestígio. E reaparece sob uma nova forma, né? Que é a mercadoria produzida. Então, o couro, por exemplo, que foi processado, ele agora já está modificado, né, em sua forma corpórea. Ele está agora sobre a forma da carteira, ou da mochila, ou do sapato de couro. Isso também é válido para outros tipos de mercadoria. Só estou pegando esses exemplos em particular para ilustrar melhor essa visão do Marx. Né? Então, vejam. Então, a cada processo de trabalho, matérias auxiliares desaparecem completamente. Como eles desaparecem completamente, significa o quê? Que no processo de trabalho seguinte, ou seja, no ciclo produtivo posterior, nós vamos precisar o quê? De novos exemplares de matérias-primas, novos exemplares de matérias auxiliares
para reiniciar a produção, para reiniciar o processo de trabalho. Viabilizando o quê? A produção de novos sapatos de couro, novas mochilas e novas carteiras de couro. Tá? Então, devido a essa circunstância, no fim de cada período produtivo, no fim de cada processo de trabalho, o valor integralmente a cada período produtivo. Tá? A cada período produtivo. Então, por exemplo, se gastou, por exemplo, 10 mil reais em matéria-prima para se produzir, por exemplo, 2 mil pares de sapato, de couro, quer dizer que esses 10 mil, né, o valor, esses 10 mil que corresponde ao couro que foi consumido durante o processo de trabalho, vai ser parte integrante do valor total, né, desses 2 mil pares de sapato. É a mesma coisa no caso das matérias auxiliares, né, da cola que foi consumida durante o processo de trabalho, né, do gás, da energia elétrica, entre outras coisas. Então, no caso de matéria-prima e matérias auxiliares, a conservação e transferência do valor vai ser integral, né, já que esses elementos, né, desaparecem a cada ciclo produtivo. Porém, no caso dos meios de trabalho, né, eles mantêm a sua forma corpórea no processo de trabalho, ou seja, continuam com a mesma forma. Tá? Então, por exemplo, o prédio onde funciona, né, a instalação física onde funciona a fábrica, uma das instalações físicas onde funciona a fábrica que produz sapatos de couro. Então, se encerrou o processo de trabalho, aquela instalação física vai continuar ali, né? Vai continuar ali, ela não vai desaparecer como as matérias-primas e matérias auxiliares. Então, nos ciclos produtivos posteriores, ela vai continuar colaborando na produção de novos sapatos de couro, novas mochilas de couro, novas carteiras de couro. Tá? Então, os meios de trabalho, em geral, se mantêm fixos, né, a cada ciclo produtivo. Então, o que isso significa? Que a cada período produtivo, né, cada processo de trabalho, a conservação e transferência do valor dos meios de trabalho não vai ser integral, mas apenas o quê? Parcial. E a transferência, né, a conservação e transferência do valor total desses meios de trabalho só vai ser completada definitivamente após o fim do tempo de depreciação. Então, imaginemos um exemplo aqui, né? Imaginemos uma máquina que custou R$ 1 milhão, né? Que é utilizada lá um equipamento, né? Ou a tecnologia, uma instalação física, um prédio, por exemplo, né? Uma edificação. Custou R$ 1 milhão. Só que essa instalação física vai colaborar na produção de sapato durante o quê? Por exemplo, durante 40 anos. Durante 40 anos. Então, significa o quê? Que a cada ano, só vai ser transferido, conservado e transferido, né? E vai constituir parte componente dos valores das mercadorias produzidas, apenas 1 sobre 40, né? 1 sobre 40 do valor total dessa instalação física que foi de 1 milhão. Então, por exemplo, eu vou fazer um cálculo aqui, né? Se o tempo de depreciação for de 40 anos, então 1 milhão dividido por 40 vai dar 25 mil. Tá? Vai dar 25 mil. Então, significa, por exemplo, né, que a cada ano, né, você vai ter uma quantidade X de sapatos que foram produzidos durante aqueles 12 meses.
Dessa quantidade total de sapatos produzidos durante esses 12 meses, né, somente 25 mil vai corresponder ao valor da instalação física, que tem um tempo de depreciação de 40 anos. Se o tempo de depreciação dela for, por exemplo, de 10 anos, certo? Desse prédio, então quer dizer que a cada ano ele vai transmitir 100 mil. Né? Então vai ser uma conservação de transferência do valor que é parcial e não integral. Por que parcial? Porque só vai, desse valor total de 1 milhão, a cada ano só vai ser o quê? Transferido o equivalente a 100 mil. Somente ao final dos 10 anos é que você vai ter a conservação e a transferência do valor total de 1 milhão. Certo? Mas, tanto no caso quanto no outro, independente se a conservação e transferência do valor é integral ou parcial, né, os meios de produção em geral não têm capacidade de criar novos valores. Não tem capacidade de criar novos valores. Nenhum átomo de valor a mais, né, nas palavras de Marx, foi criado aí durante esse processo. Como não foi criado, então, por isso que a gente denomina, né, essa parte do capital, né, que é a parte convertida, né, em meios de produção, máquinas, equipamentos, edificações, instalações físicas, matéria-prima, materiais auxiliares, como capital constante. Então, se você, por exemplo, visualizar uma fábrica, né, se for numa fábrica, numa instalação dessa, uma instalação industrial, quando você olhar aquela fábrica e ver, por exemplo, a matéria-prima sendo processada, a matéria auxiliar, a conjunto das instalações físicas, máquinas, equipamentos, etc., você olha logo assim e diz, isso aqui é o capital constante dessa empresa. E por que capital constante? Porque esses elementos objetivos da produção não têm capacidade de criar novos valores, né, a cada processo de trabalho, a cada período produtivo. Né? Então, daí o porquê do nome capital constante. Então, na visão de Marx, né, o valor dos meios de produção não é reproduzido, mas apenas conservado no novo valor de uso. Como, por exemplo, o caso das mochilas de couro, carteiras, ou sapato de couro. Daí, na visão dele, a parte do capital se converte em meios de produção, máquinas, equipamentos, materiais auxiliares, edificações, instalações físicas em geral, ele chama de capital constante. E a outra parte, né? A parte do capital que se converte em força de trabalho tem a função de criar novo valor no processo produtivo. Então, o gasto capitalista, né, os gastos do capitalista em pagamento de salários é o que o Marx chama de capital variável. E por que capital variável? Porque a força de trabalho é a única mercadoria que tem capacidade de criar novos valores durante o ato de produção. Novos valores durante o ato de produção. E a criação desses novos valores pode assumir qualquer magnitude, para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Certo? Em função disso, o Marx, né, vai denominar a parte convertida, né, no pagamento de salários, ou seja, na compra da força de trabalho, em capital variável. E o novo capital, e o novo valor, desculpe, o novo valor que foi criado, né, durante o ato de produção, pode ser subdividido em duas partes. A primeira parte corresponde ao valor, né, referente ao pagamento da força de trabalho, que é a parte convertida em salários, que é o tempo de trabalho pago, certo? E a outra parte corresponde ao valor da mais-valia, que é o V mais M, ou desculpe, que é o M. Então, do novo valor criado, você tem uma parte referente ao pagamento de salários, que é o capital variável, V, e o novo valor
criado também, tem uma outra parte correspondente ao montante da mais-valia que foi criada no ato de produção, que é o Mzinho. Certo? Esse V mais M, que é o novo valor criado, é o que o Marx chama de produto de valor. Né? E a soma desse V mais M também vai ser parte componente do valor da mercadoria. Tá? Então, por exemplo, só para ilustrar aqui, mercadoria. Vou pegar aqui o exemplo, né? Sapatos de couro. Então, por exemplo, tem sapato de couro que custa R$150. Até mais caro também, né? Mas eu vou botar esse valor aqui. Vou botar 200. Depende um pouco da marca, né? Então, desses 200 aqui, uma parte corresponde ao capital constante. São os meios de produção que foram consumidos, né, durante o ato de produção. A outra parte, componente desse valor, é o V, que é a parte referente ao pagamento de salários. E a outra parte é o M. Tá? É o M. Então, C mais V mais M são as partes componentes do valor total dessa mercadoria aqui de 200. Então, poderia imaginar, por exemplo, que a parte do capital constante, que é sempre a maior, né, seria equivalente a R$160. Tá? A parte componente, a parte referente ao pagamento dos salários, seria igual a R$20. E a parte correspondente à mais-valia, né, também R$20. Então, vejam, desse valor total de 200, 160 corresponde ao valor que já existia, que só foi conservado e transferido, né? Que é a parte correspondente ao valor dos meios de produção. Então, esse valor dos correspondente ao que o capitalista pagou na compra dos meios de produção, né, agora entra também como parte componente do valor desse sapato de couro, que custa R$200. Né? E o novo valor criado, né, o montante total do novo valor criado, é igual a R$40. Sendo que desses R$40, 20 corresponde ao trabalho pago, ou seja, a parte do valor que o trabalhador criou e que ele se apropriou, e a outra parte corresponde ao trabalho não pago. Né? Que é a parte do valor, que foi parte do novo valor criada pelos trabalhadores assalariados e que não foram apropriadas por ele, mas sim pelo proprietário do capital, pelo capitalista individual. Tá? E esse V mais M é o que Marx chama de produto de valor. E daí a gente tira uma lição importante com relação à teoria do salário. Né? O salário pago aos trabalhadores, né, ele não provém de um fundo criado pelo capitalista para o pagamento desses salários. Na verdade, isso aqui é uma espécie, né, de crédito concedido pelo trabalhador ao capitalista. É como se o trabalhador concedesse um crédito ao capitalista e, ao final, né, do processo de trabalho, o capitalista pagasse o trabalhador esses R$20 que ele adiantou ao capitalista no início da produção. Não? Então, isso aqui vai na contramão daquela teoria, por exemplo, da reserva de salário do Smith, né? Para o Smith, né, os salários são pagos com a reserva que é criada pelos próprios capitalistas. Não, na visão do Marx, o pagamento do salário, né, a fonte, provém do crédito que é fornecido pelo próprio trabalhador capitalista. Então, é diferente, né? O ponto de vista, né? Aqui do Marx e do Smith em relação a qual seria a fonte do salário dos trabalhadores, né? Então,
queria chamar somente a atenção para essa diferença, né? E vocês devem estar lembrados da discussão que eu fiz sobre, né, a teoria da reserva de salário do Adam Smith, né? Lá em HPE. Então, para finalizar, né, a nossa aulinha de hoje, qual é a lição que a gente tira de toda essa discussão, né, sobre processo de trabalho, processo de valorização e agora capital constante e capital variável? E também, né, dos conceitos de meio de produção e força de trabalho. Quando a gente, né, vou ler aqui para você, em suma, as partes componentes do processo de produção, que do ponto de vista do processo de trabalho se divide em elementos objetivos, meio de produção e subjetivos, força de trabalho. Então, quando a gente está falando em meio de produção e força de trabalho, quando a gente está utilizando, quando eu utilizo esses dois conceitos, né, ou quando o próprio Marx utiliza os dois conceitos nos escritos dele, ele está se referindo, né, a esses dois elementos do ponto de vista do processo de trabalho, né, do ponto de vista da relação que o homem estabelece com a natureza, tá? Dessa atividade, né, no qual o homem desenvolve intercâmbio com a natureza, com o objetivo de produzir produtos essenciais à sua vida. Só que quando a gente analisa esse mesmo processo do ponto de vista do processo de valorização, aí esses elementos, né, objetivos e subjetivos, dividem-se em capital constante e capital variável. Então, com isso, finalizo, né, a discussão sobre capital constante e capital variável. Depois eu vou, enfim, quem tiver dúvida pode tirar dúvida nas próximas aulas ou na aula específica que vai ter para tirar dúvida, né, antes da segunda prova. Eu vou marcar uma aula específica numa terça-feira para tirar as dúvidas das duas turmas. E pode ser até que vocês também podem tirar essas dúvidas durante o início das aulas, né, das próximas aulas, em que eu vou discutir novos assuntos, né? Então, por exemplo, nessa sexta-feira agora, que vai ser o dia 26, né, de novembro, nós vamos entrar com um novo assunto que é taxa de lucro e taxa de mais-valia, como vocês estão vendo aqui. Mas isso vai ficar para a próxima sexta-feira. Então, com isso eu encerro, né, essa aula sobre capital constante e capital variável. Estou à disposição aí para tirar eventuais dúvidas, caso vocês tenham. Tá bom? Assim que essas aulas estiverem disponíveis, eu vou enviá-la para os alunos das duas turmas. Então, um abraço, pessoal, e bom resto aí de terça-feira para vocês, né, dia 23 de novembro. Tchau, tchau.